Vamos! Hoje quase que não queria. Gente, que implicância desse Instagram. Quase que a gente não entra de novo, mas bem-vindos, bem-vindas. Excelente noite para vocês. Oi, Eveli. Vamos fazer a nossa respiração. Essa respiração, ela ajuda a gente a abrir a nossa mente para um novo conhecimento e ajuda também a tomarmos decisões melhores quando a gente tiver com algum conflito, com algum problema no trabalho, certo? Que a gente estiver passando, que a gente tiver que tomar alguma decisão, para 5 minutos, faz um pouco ali a respiração e segue, que realmente vai deixar a mente muito mais concentrada, muito mais focada para isso, tá? Então, os dois pés bem firmes no chão, as mãos repousadas sobre as coxas, a coluna o mais reto possível. E nós vamos inspirar e expirar pelo nariz algumas vezes. Depois nós vamos deixar os pulmões vazios sem ar alguns segundos. Depois nós vamos inspirar novamente pelo nariz e prender o ar dentro dos pulmões. E depois a gente faz de novo a mesma sequência, certo? Então vamos lá, inspirando e expirando pelo nariz. Inspire, esvaziando totalmente e deixando os pulmões vazios sem ar. Inspire pelo nariz, segura o ar. Solte o ar. Inspire e expira, fluindo seguidas vezes. Inspire, solta completamente o ar, esvazia totalmente os pulmões. Segura com os pulmões vazios, sem ar. Inspira pelo nariz. Respire normalmente. Essa deu até uma tonturinha, hein? Hoje. Então tem dia que vai dar tontura, tem dia que não vai dar tontura. Tem dia que vai ser mais difícil. Tem dia que vai ser mais fácil. Oi, Leda, excelente noite. Então a gente vai respeitando o nosso ritmo e conhecendo o nosso ritmo. Tem dias que a gente vai fazer essa respiração e ela vai dar mais exposição, mais energia. E tem dias que ela vai dar um relaxamento, uma necessidade de descansar. E ela eu considero como uma forma de nos conectarmos com o que a gente realmente está precisando. Então, se eu estou precisando de mais energia, eu vou sentir mais energia. Se eu estou precisando de um descanso, eu vou dar uma paradinha a mais. Tanto é que se a gente faz aqui duas séries, né? Na musculação, falando em linguagem de ginástica, a gente faz aqui 2 séries.
Mas a dica que eu deixo hoje é, se você está precisando de mais disposição, você pode fazer mais vezes, certo? E pode acelerar a respiração. Por exemplo, certo? Pode fazer umas 20 vezes e na hora de esvaziar, deixa uns 20 segundos esvaziado e a metade do tempo com a inspiração renovada, certo? Prendendo o ar dentro dos pulmões. Então, para ganhar energia, você faz dessa forma. E aí, realmente, para dar uma relaxada, para dar uma baixada na bola, né? Para as ideias se organizarem um pouco mais, a gente faz de uma forma mais lenta, como eu tenho feito aqui com vocês, porque eu acho que essa hora, né? A gente sempre entra aqui 9 da noite, são 9h15 agora. A gente tá querendo começar a baixar, né? Às vezes a gente tá tão pilhado do dia do negócio que fica difícil até relaxar um pouco. E aí essa respiração ela ajuda a dar essa relaxada. E aí a gente faz desse jeito, dessa forma mais profunda, né? Certo? Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre merecimento. O que é que faz com que a gente muitas vezes não seja merecedora. Às vezes a gente pode até sentir assim conscientemente, nossa, eu sou merecedora, né? Eu mereço isso. Eu lembrei agora da minha mãe. E minha mãe, quando a gente fazia alguma coisa errada, alguma coisa que ela não gostava, aí ela tinha mania de falar isso. Eu mereço isso. Eu mereço isso mesmo, né? Eu mereço. Então ela reafirmava para o inconsciente dela que ela merecia que a gente fizesse traquinagem, né? Em vez de quando receber coisas boas, dizer, não mereço. E esse é um exercício que eu já quero deixar para vocês agora, tá? Começar a fazer esse mantra, né? Quando você via alguma coisa boa chegar, hoje, por exemplo, eu saí com o meu filho mais velho e ele me ofereceu sorvete. Aí, o que é que a gente fala internamente? Eu mereço uma pessoa chegar para mim e me oferecer sorvete. Então, esse é o mantra que a gente vai, aí de hoje até amanhã, por 24 horas, o que chegar pra gente, que a gente gosta, tá? Não é também masoquismo, não gosto disso, né? Receber a mensagem de alguém que a gente gosta muito. Eu mereço. Olha que delícia, a pessoa mandou uma mensagem para mim. Falando isso, eu não tive tempo de olhar o WhatsApp hoje direito. Se alguém mandou mensagem pra mim, eu nem vi ainda, não deu tempo. É bom, né? Quando tá esses dias agitado. Aí. Ai, meu Deus, eu ri de mim mesmo. Ah, e aí, qualquer coisa realmente nas próximas 24 horas que acontecer de bom pra você, você se repita. É um mantra, eu mereço. Por exemplo, você tem um lençol macio, você vai dormir daqui a pouco, vai se cobrir com lençol. Eu mereço, olha que delícia, né? Tem um travesseiro onde encostar a cabeça e tá gostoso esse travesseiro. Se não tiver gostoso seu travesseiro para dormir, amanhã mesmo arranje um dinheiro. Se você não tiver dinheiro, arranje um tempo, coloca a sua máscara, vá empunhada de álcool gel e vá comprar um travesseiro para você deitar a cabeça no seu travesseiro. Tá em promoção na Riachuelo, tá? Aliás, qualquer dia desse eu vou contar uma história com Flávio Rocha, o dono da Riachuelo, né? Eu acho que agora ele é o dono da Riachuelo, né? Me lembrem depois de eu contar essa história, tá? Vou gravar no Reels a história com o Flávio Rocha, o dono da Riachuelo. Na Riachuelo tá com a promoção de 2 travesseiros por R$ 60. E o travesseiro é bom, viu? É maciozão, tá? Então, nas próximas 24 horas, vamos colocar esse mantra. E amanhã, sangue de Jesus tem poder. Eu tenho escutado muito essa frase ultimamente. Vocês vão me dar um feedback aqui, né, na aula ao vivo de amanhã. Menina, Daniela, olha que incrível. Eu passei as 24 horas, realmente, tudo que eu via, eu mereço. Olha só, uma coisa besta, besta. Eu não sei se vocês têm isso, mas é besta, mas para mim é muito bom. Quando a gente pega um papel e uma caneta e vai escrever, e a caneta escreve macio, caiu, voltou. A caneta escreve macio. Sabe quando a gente está escrevendo uma coisa e a caneta escreve macio?
Eu acabo já, dona internet. Segura aí. É, quando a gente tá escrevendo com a caneta, tem umas canetas duras de escrever, né? Outro merchandise, ó. Tem umas canetas duras de escrever que chega a gente perder a alegria de escrever. Mas tem umas canetas que são super macias, outro merchandise aqui, ó. Não mostro qual é. E elas são super macias e dá um prazer de escrever. E a gente merece também, porque geralmente essas canetas são um pouco mais caras, então a gente merece também. Eu conheço pessoas que se justificam, né? Chegam pra mim, tanto para conversar quanto para serem atendidas, e se justificam pra mim, não, assim tá bom. Dorme assim numa palha de coqueiro, né, com goteira no teto, e a pessoa olha pra mim e diz assim, não, assim tá bom, tá bom. Será que tá bom? Porque ou tem uma crença aí envolvida de que, ou então a pessoa tem um negócio e diz assim, não, tá faturando R$ 100, assim tá bom, tá faturando R$ 100, eu trabalho igual uma condenada. E no final do mês eu faturo R$ 100. Tá bom, né? Não tá bom nada. Isso aí ou é uma crença que tem envolvida aí de que você tem que trabalhar muito para ganhar alguma coisa, ou seja, você tem que doar seus rins para você ter algo em troca, ou tá relacionada aí com o merecimento. A maioria das pessoas que eu tenho atendido tem exatamente essa questão aí do merecimento, e ela tá mais relacionada com a questão familiar, certo? O merecimento, essa questão aí que eu tô falando, de a pessoa trabalha demais, eu tenho que trabalhar muito para no final do mês, para amanhã eu ir comprar um travesseiro. Não, eu não mereço um travesseiro, é bom para encostar minha cabecinha, é para passar as próximas 8, 10, 12 horas. Essa semana eu vi uma empresária, quem é mesmo? Esqueci o nome. Que ela dorme 12 horas por noite. Ela dorme 12 horas. Gente, quem é? Eu queria dizer aqui, mas esqueci. Vamos lá. Ela dorme 12 horas por noite. E ela... é uma empresária aqui do marketing digital. Esqueci o nome dela. Eu acho que é Valesca. Esqueci o nome dela. Ela dorme 12 horas por noite. Porque ela, dormindo bem, e ela mostrou lá que ela mostrou lá a cama dela de hotel que ela tem, porque ela preza pelo sono dela. Por quê? Porque ela merece, certo? Então, até inspirada por ela, eu tenho acordado às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque a minha cortina blackout, o vento é muito ventilado aqui de manhã, aí o vento entra pelas frestinhas assim da janela, e o vento faz assim com a cortina, aí a cortina abre assim para o sol, né? Então o sol entra assim na minha cara, aí depois o vento vai e empurra de volta. Então eu acordo 6 horas da manhã, tenho acordado 6 horas da manhã, porque por causa desse vento, que é esse período do ano, né? Aí o sol vem, bate, aí me chateia. Eu disse, peraí, aí eu inspirada aí na Valesca, eu disse, eu mereço. Eu mereço. E Valesca tem a cama toda arrumada de hotel, eu dormo 12 horas por noite. Eu vou fechar. Foi a coisa mais simples do mundo. Foi a questão de consciência, né? Peraí, por que eu simplesmente não colo a cortina para não balançar? Aí eu fiz isso ontem, de ontem para hoje eu dormi igual um anjo. Acordei na hora que eu quis e não foi o sol me batendo. Outra coisa, outro merecimento que eu ganhei, que eu me dei de presente, foi esse fato de eu acordar sem alarme, né? De eu acordar, de eu ir dormir quando dá o sono, porque muitas pessoas ainda vivem dessa forma, né? Elas vão dormir cedo porque amanhã tem que acordar cedo, porque tem que ir bater o ponto para um trabalho que tem uma hora marcada. Como o meu trabalho tem uma certa liberdade, né? Que é mais online, né? Teve que ser online agora com a pandemia. Eu posso marcar os horários de acordo com o meu ritmo biológico. Então eu faço o meu trabalho aqui até a hora. Eu já fui atendida até por uma psicóloga a sessão foi da meia-noite até as 2 da manhã. Eu achei isso incrível, né? É bom demais quando a pessoa tem a mesma vibe. E aí eu vou dormir por essa hora de madrugada e no dia eu acordo na hora que o sono passou. Então eu acho que todo mundo merece isso, certo? Eu acho que todo mundo merece abrir o olho na hora que o sono passou. E não porque o alarme tocou fazendo zoada dentro da nossa cabeça. E às vezes a gente tá lá no plano astral, super se divertindo, recebendo um monte de informação massa, aí o alarme toca, a gente tem que voltar, né? Então todo mundo merece. Então eu mereço, amanhã vocês já falam para vocês isso quando acordarem.
Eu mereço acordar. Vocês gostam de acordar às 5 horas da manhã? Fala, eu mereço acordar com esse raio de sol. Ai, eu mereço esse sol na minha cara. Muito bom. Sabe? Então façam esse mantra, certo? Oi, Jaque, boa noite. Evelyn falou aqui, eu lembrei do meu pai. Ele diz que tem que trabalhar duro para ter resultado. Eu também tinha essa crença, viu? De ter que trabalhar muito, de ter que vender um rim para poder ter resultado. E aí, quando eu estava quase vendendo meu rim, e na verdade eu estava quase vendendo a infância do meu filho, que hoje tem 16 anos, em troca de um dinheiro que só pagava. Olha só que coisa irracional, tem muitas mães que fazem isso hoje em dia. Elas recebem um dinheiro no trabalho, trabalham igual as condenadas, e esse dinheiro paga o custo do filho ficar um dia inteiro numa creche. Então era isso que estava acontecendo comigo 15 anos atrás. E aí foi quando realmente eu disse, não é, eu estou perdendo a infância com meu filho, porque eu deixava meu filho 7 horas da manhã na creche, pegava 6 horas da noite, ele chegava aqui dormindo, ia dormindo, eu não via, não conversava com ele. E eu estava começando a me sentir extremamente culpada porque estava fazendo isso. Por que eu tinha sido mãe? Para a creche cuidar do meu filho? Então, na minha balança, eu disse, não, meu filho merece ter a mãe, eu mereço ser mãe do meu filho, né? Eu sempre quis tanto ter filho. E aí eu saí desse trabalho e aí eu só fui receber reconhecimento desse trabalho no dia que eu fui pedir demissão, né? Enfim, só foi depois. Então, o próprio reconhecimento a gente merece ter a partir de nós mesmos. Então, a gente precisa reconhecer o que a gente está fazendo, o que a gente está recebendo, como é que está o nosso relacionamento com os funcionários, como é que está o nosso relacionamento com o nosso produto, com o nosso serviço. Será que é uma coisa que é aquele ranço, né? Aquela coisa que não flui? Tem um não merecimento aí envolvido também. E nas constelações mediais, o que é que a gente observa quando a gente tem isso muito latente, da gente não se sentir merecedora? A gente estava conversando agora na mentoria, antes de começar a aula, aqui ao vivo, sobre a gente não, de repente, não valorizar o nosso trabalho em torno de um produto, né? A gente está vendendo um produto e um serviço por preço de banana, né? Inclusive a banana tá cara, tá? Não é nem mais preço de banana, é preço de quê? O que é que tá barato hoje, né? Preço de não sei nem mais o que é que tá barato hoje. Mas a gente tá vendendo o nosso trabalho, o nosso tempo de vida, que a gente se dedica ali a estudar aquilo, se dedica a passar horas e horas, madrugadas acordada, lendo livros, se aprofundando naquele conhecimento. E aí a gente vai e em troca a gente pede nada, a gente troca o nosso tempo por nada. Então esse é outro exercício para a gente fazer hoje, para vocês fazerem hoje. Quantas horas você trabalha por dia no seu negócio, no que você está fazendo? Quantas horas você se dedicou a estudar isso, a se aprimorar em relação a isso? E aí você divide quanto você ganhou. Vamos dizer assim, quantas horas você, vamos dizer que você trabalhou 10 horas. Vou pegar um exemplo aqui. Você vai fazer uma festa, você trabalhou 100 horas para preparar uma festa. A festa dura só aquela 1 hora, né? Uma 2 horas. Mas você trabalhou ali 50, 100 horas para fazer aquela festa. E no final, que você tira todo o seu gasto, né? Você pediu um valor, né? Você pediu R$ 1.000 para organizar aquela festa. E você passou 100 horas organizando aquela festa, né? Só que desses R$ 1.000, você teve que investir em alguma coisa ali dos produtos e tudo mais, os ingredientes que você vai precisar para fazer o buffet e tal. Você gastou aí R$ 600. Então você fica com R$ 400. Aí R$ 400 dividido por 100 horas que você se dedicou, dá R$ 4. Sua hora vale R$ 4. Às vezes você deixou de estar com seu filho por R$ 4. Nos meus cálculos, vou levar aqui para minha realidade daquela época, né? Quando eu trabalhava como jornalista. Naquela época, o meu cálculo foi muito simples. O que eu recebia do salário ia direto para a creche. E aí não sobrava mais nada no final, no começo do mês, né? Porque no começo do mês eu recebia o salário, já pagava a creche, acabou. E o resto do mês, Deus nos ajude, né?
Então, eu trabalhava cerca de... Eu fazia muita hora extra, porque eu adorava fazer hora extra, porque geralmente as horas extras era para fazer umas matérias muito boas, matéria de notícia boa, então eu gostava. Não era matéria de policial, nem de buraco na rua, então eu gostava de fazer as horas extras. Então, eu trabalhava 50 horas. Naquela época eu ganhava... Era, depois que descontava as coisas, dava R$ 990, dividido por 50. Jornalista, tá, gente? Faz 15 anos isso. Eu não sei se hoje jornalista ganha isso, não. Então, a minha hora valia quase R$ 20, certo? Isso sem falar na faculdade que eu fiz, como eu continuava estudando, me aprimorando. Então, é isso que a gente tem que avaliar. Quanto é que está valendo a hora? É o exercício, outro exercício que vocês fazem hoje. O primeiro exercício é se repetir, eu mereço. Quando você está comendo alguma coisa, você... eu mereço. Bebe uma água geladinha, você gosta de água gelada. Bebe um chazinho quente, você gosta de chá quente. E sentir essa... ter essa percepção que é algo bom para você, que você merece, sabe? Algo que faz bem a você. E você se repetir, eu mereço. E o outro exercício é você dividir quantas horas você tem estudado e trabalhado, né, nesse produto, nesse trabalho que você está fazendo, nesse serviço que você está prestando e quanto que você ganha. Então, você vai pegar o valor que você ganhou e dividir pela quantidade de horas. E aí você vai saber quanto é que está valendo a sua hora e se é isso mesmo que você merece. No meu caso, ali 15 anos atrás, minha hora estava valendo R$ 20, quase R$ 20. Será que era isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu mereço? Então, muitas pessoas acreditam que merecem, que é isso, e são satisfeitas com isso. E tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Agora, no meu caso, eu acho que pode ser o caso de vocês, vocês terem um sentimento, uma percepção de que poderia ser melhor a minha vida. A minha vida poderia ser melhor, eu poderia estar morando na beira da praia, não poderia? Eu não mereceria todos os dias acordar e sentir a brisa e caminhar ali na areia da praia, quem gosta de praia? Ou poderia ser melhor? Eu não poderia morar na beira da cachoeira, no sítio? Eu abandono essa ideia porque os mosquitos me comeram tanto no mês de novembro que eu abandonei um pouco a expectativa à realidade, né? Mas eu acho que foi só um mês. Os mosquitos estavam sentindo falta de gente, como tinha pouca gente em Paraty por causa da pandemia, né? Os mosquitos me comeram todinho. Eu disse, meu Deus, quando é que eu pensei em morar aqui em Paraty? Porque que eu queria morar aqui em Paraty se eu tô sendo comida pelos bichos? Ai, meu Deus. Ai, ai. Mas, será que eu não mereço? Então, o que é que você realmente merece? Você merece uma cama mais confortável? Dormir numa cama mais confortável? É porque às vezes a gente tem umas ideias de que se eu for atrás de trabalhar para ter mais dinheiro, a gente vai ficar soberbo, vai ficar arrogante, não vai pisar no chão, né? Quantas vezes a gente ouviu isso? Ouvi isso muitas vezes. Menina fulano tá ganhando dinheiro, nem pisa no chão. Coitada. Na minha época de jornalismo mesmo, quando tinha uma jornalista que ganhava um pouco mais do que esses R$ 990, era esse comentário que a gente ouvia. Menina, agora que fulana tá com 3 empregos, nem pisa no chão. E depois, quando a gente conhece a realidade, a fulana tá com 3 empregos, nem pisa no chão. Ela não pisa no chão porque não tem nem tempo de pisar no chão. Porque tá vendendo tempo por nada. Perdendo a saúde, perdendo a dignidade, tá? Vamos fazer um exercício agora, que me veio agora isso, pra gente ter um pouco mais de dignidade, pra gente acessar um pouco mais a dignidade. Que é esse outro aspecto também, que envolve merecimento. Nós tivemos uma infância em que, no meu caso, né, na minha geração, o meu pai saía muito para trabalhar, né? Então ele passava o dia inteiro fora. Então eu ficava mais tempo com quem? Com a minha mãe. Eu conversava mais com a minha mãe. Eu conhecia o mundo mais através da minha mãe, através da percepção da minha mãe e da minha irmã mais velha, né? Que eram mais próximas a mim. E com o meu pai eu não tive muito acesso. No nosso inconsciente fica uma informação trincada, quebrada, porque eu não tive muito acesso ao meu pai.
Eu sei que quando eu tomo consciência e eu percebo, nossa, claro que eu tive acesso ao meu pai. Eu tive acesso ao meu pai no momento que fez ali a fecundação e eu automaticamente já fiz parte, já sou parte dele, né? Não tem como eu tirar um braço meu e dizer, não, tá faltando meu pai. Não. Quando eu tomo a consciência de que tá aqui meu pai tá aqui, que ele estava lá trabalhando naquela época, é algo diferente que começa a acontecer. Mas se eu não tomo consciência, eu vivo achando que eu não tenho pai. Já ouvi muitas e muitas pessoas chegaram para mim, ai, não tenho pai. Eu pergunto, como é que tá seu pai, né? Eu faço isso, quem já fez sessão online comigo sabe que eu digo, como é que tá seu pai? E aí muitas pessoas respondem assim, não tenho pai. Eu disse, não tem pai? Mas como é que você tem braço, perna, você tem músculo, tem ossos? Aí a pessoa, não, é porque meu pai foi embora. Quando eu falo isso com a minha boca, que meu pai e minha mãe me deram, isso significa que lá no inconsciente a coisa está muito mais séria. A ponto de eu falar que eu não tenho pai, lá no meu inconsciente, qual é o padrão que está rodando? Tá rodando um padrão de que eu não tenho pai. Então, se eu não tenho pai, e lá no inconsciente acredita 100% de que eu não tenho pai, todas as funções responsáveis relacionadas aos 50% referente ao meu pai na hora de me conceber, na hora de me trazer a esse mundo, a esse corpo, elas não funcionam bem. Essas funções têm a ver com o fato de eu merecer ganhar dinheiro. Se eu não tenho pai, eu não tenho dinheiro. Então, pela linguagem, quando você fala que não tem pai, você está dizendo que não tem dinheiro. Geralmente, essas pessoas que chegam para mim e dizem eu não tenho pai ou eu não tive pai, essas pessoas não têm dinheiro, são pessoas inteligentes, são pessoas que se esforçam, são pessoas que trabalham muito, mas elas não conseguem ter dinheiro, não conseguem ter dinheiro para pagar uma conta de luz. Então eu quero fazer um exercício com vocês agora, para vocês perceberem como está esse seu ter pai, né? Se você tem alguma memória da sua infância que está no seu inconsciente, que faz com que você acredite que você não tem pai, que você não teve pai. Mesmo que ele tenha ido embora, ele foi embora por causa de um contexto, mesmo que ele tenha traído sua mãe, ele traiu por causa de um contexto, e mais ainda, a traição não foi com você, foi com a sua mãe, então deixa ele resolver com a sua mãe. Você já tem problema demais para resolver na sua vida, para resolver a traição do seu pai com a sua mãe, tá certo? Então vamos olhar para o que você tem de pai, você tem o seu pai, tá? Então vamos fechar os olhos, encontrando um centramento. Encontre o seu centro da forma que você percebe melhor. Chegando no aqui e agora, na presença. Relaxando o corpo, deixando o corpo bem relaxado. E então permita que venha a sua imagem mental, o seu pai biológico. Mesmo que você não lembre do rosto dele, se você não teve ele perto, mesmo que você não tenha conhecido, simplesmente permita que venha a imagem mental do seu pai biológico. Respire e solte o ar para tornar essa imagem dele bem clara. Pode ser que ele esteja no escuro ou no claro, pode ser que ele esteja um pouco mais longe de você. E se ele está longe, distante de você, procure dar um passo em direção a ele para poder olhar nos olhos dele com mais clareza, com mais nitidez. Se ele ainda está longe, dê mais um passo em direção a ele para conseguir olhar bem nos olhos dele. Se ele está perto e você consegue olhar nos olhos dele, simplesmente olhe nos olhos dele, percebendo esse olhar dele para você.
se abra um pouco para receber isso que vem dele. Mesmo que não tenha um nome para dar, receba algo de bom que vem através do olhar dele para você. Então experimente falar para ele: Pai, estou aqui. Por favor, olhe para mim com amor, Pai. Ok? Fique com essa imagem o tempo que for preciso. No seu tempo, abra os olhos. Quem conseguiu, me fale aqui nos comentários como ele ficou olhando, como foi o olhar do seu pai para você na imagem mental. Leda, Eveli, Jaque, Paula. Dependendo da forma como ficou, a gente pode fazer uma segunda parte disso ou podemos deixar por aqui. Sereno, sereno. Não estou sabendo falar. É algo para mais ou para menos? Isso que você não está sabendo falar, Jaque. Menos? Então, no caso de Jaque aqui, Eveli e Leda permanecem nessa serenidade. No caso de Jaque, vamos só para essa segunda parte aqui. Feche os olhos novamente, Jaque. Respire bem profundo, encontrando o centro. Permitindo que venha a imagem mental seu pai biológico à sua frente. Respire, olhe para ele na imagem mental.
Continue olhando cada vez melhor no fundo dos olhos dele, do olhar dele. E fale para ele, para o seu pai: Pai, agora eu libero o Senhor. Sinto muito. Respire, solte o ar, perceba como fica o corpo, como está o seu corpo agora. Respire bem fundo, percebendo o corpo. No seu tempo, abra os olhos. Essa serenidade que chegou aqui para Eveli e Leda já é uma abertura para esse merecimento. Já é realmente já é uma percepção que de a gente começar a olhar para o nosso valor, de a gente começar a se valorizar. Por quê? Porque a gente, com essa serenidade que chegou, isso significa que a gente está olhando para o nosso pai, a gente está tomando consciência de que o nosso pai está com a gente. E quando a gente está com o nosso pai, quando a gente realmente percebe que ele está aqui em 50% das nossas células, a gente tem uma força descomunal, uma força para fazer as coisas, uma capacidade de se concentrar, para fazer as coisas, para estudar, para trabalhar, e a capacidade também de ter um fluxo aberto para receber o dinheiro. E aí, consequentemente, eu tenho um fluxo aberto para o merecimento. E a gente valorizando o nosso pai da forma que foi, no contexto que foi, a gente valoriza nós mesmas. Eu vi tristeza. Então, esse exercício eu vou deixar para você fazer no decorrer da noite de hoje. Você vá para um lugar bem tranquila, né, que ninguém vai lhe interromper. E você só vai simplesmente permanecer com o olhar nele, no seu pai biológico, na imagem mental, e pode falar para ele: sinto muito, pai, sinto muito. E lembrando de respirar e falar: pai, sinto muito. Sabe por quê, gente? Porque esse exercício é assim. Vou dar uma explicação. Vamos dizer que o meu ego, né? A palavra que eu poderia dizer assim agora, é o meu ego, é a parte do meu contexto onde eu cresci, é a parte da informação que eu recebi, tanto dos meus familiares, quanto na escola, quanto na igreja, né, na religião, nos ambientes que eu frequentei quando eu era criança. E aquilo foi sendo feito uma construção que foi me distanciando um pouco da minha essência, né? E aí se criou isso aqui, ó. Vocês estão me vendo? Vocês não estão me vendo. E isso fica no nosso inconsciente também. Mas deu para ouvir, né? Eu falar? Não estão me vendo. E isso fica no nosso inconsciente. Toda essa informação que a gente foi acumulando e foi realmente levadas a acreditarmos que era uma informação correta, que era uma informação que ia trazer a nossa felicidade. E ficou assim. Nosso olhar para o nosso pai, para a nossa mãe também, mas isso é assunto para outro dia. Mas para o nosso pai ficou assim: eu consigo olhar para o meu pai? Então, pode ser que o pai de vocês esteja vivo ou não, pode ser que vocês tenham convivência com o pai de vocês, mas vocês não têm um relacionamento profundo com o pai de vocês. É superficial. Por quê? Porque tem tudo isso aqui, ó. Tem uma coisa que uma cliente uma vez falou para mim, que a mãe tinha um problema tão grande, tinha um medo tão grande de abuso sexual,
que a mãe não deixava essa cliente, quando era criança, ficar perto do próprio pai dela, porque ela tinha um pavor, tinha um medo irracional de que o pai fosse, o pai da filha dela, que era o pai da menina, né, fosse abusar da filha sexualmente. Por quê? Por causa disso que ela tinha um filtro muito grande em relação a homens, em relação a, de repente ela tinha alguma história ali na família, então ela tinha esse filtro aqui, e aí levou isso para a filha. A filha não tinha contato com o pai porque a mãe tinha esse medo. Então a filha cresceu afastada do pai e sem ter a conexão com o pai. E aí com esse exercício, sinto muito, você vai começando a o quê? A derreter as ideias do ego, ideias do contexto, para você finalmente conseguir olhar nos olhos do seu pai com mais clareza e conseguir acessar isso que vem dele, da essência dele, não do contexto que ele viveu, dos problemas que ele teve que enfrentar em relação a você como pai ou até em relação dele como marido da sua mãe, entende? Como parceiro, companheiro da sua mãe. Então esse exercício, fechar os olhos, olhar para ele na imagem mental e falar: pai, sinto muito. Vai desmanchar e você vai conseguir olhar com clareza. Você vai conseguir perceber o que é que realmente está por trás desse distanciamento que de repente vocês tiveram, de você não conseguir ter tido uma conexão com ele mais profunda, né? Ter sido muito superficialmente, mesmo que esteja vivo, né? Às vezes chega e fala assim: oi pai, tudo bem e tal, e passa, não tem uma conexão, você não consegue acessá-lo, não consegue ter uma conversa assim com ele, de falar para ele que ama ele, né? Então é isso que eu vou deixar isso com vocês. Quando você começa a acessar o seu pai dessa forma, né? Tem um lado materno também, mas hoje eu quero realmente deixar isso bem forte aqui, porque você vai começar a se valorizar mais. Amanhã a gente pode até fazer a parte da mãe, né? Pra gente abraçar essa valorização. O negócio, se a gente faz hoje isso e amanhã faz da mãe, aí vai ser tudo muito rápido. E aí eu já vou estar me valorizando, 100% me valorizando, e aí pode ter alguma sabotagem. Então a gente precisa de um tempo para ir reconhecendo esse merecimento que a gente tem. De deitar nossa cabecinha no travesseiro para dormir e ser algo confortável, ser algo gostoso. De sentar na mesa para comer, eu tô falando aqui de necessidades fisiológicas, né? Sentar na mesa para comer e ser algo bom, pegar uma água para beber e ser algo bom, sabe? Eu mereço beber essa água geladinha, ou quente, ou fria, do jeito que você quiser. Eu mereço. Você ir ao banheiro. Você ir ao banheiro. Lembrei agora, Paula. Tava falando assim que você tinha as ideias. Eu lembro que quando eu era jornalista, eu tive a ideia de fazer uma matéria sobre fezes, né? Como as pessoas ficavam constrangidas na hora de defecar. Todo mundo na redação do jornal riu da minha cara. KKKKK, como é que pode fazer uma matéria dessa? Não sei o quê. Uma semana depois saiu a revista super interessante falando sobre fezes. Era a capa. Era chamada a capa. Porque as pessoas. Estão rindo de mim agora que a revista, ó. Então, a gente vai se sentindo merecedora até nesse aspecto, a gente ter as nossas ideias e como a gente se sente merecedora, como a gente tomou nosso pai e nossa mãe no nosso coração 100%, a gente confia no nosso taco, porque tem isso também. E aí, como a gente se acha merecedora e confia no nosso taco, a gente coloca para frente essas ideias e a gente se sente satisfeita, se sente feliz. Por quê? Porque a gente está se sentindo merecedora, porque vem tudo agregado, né? De eu ter uma ideia, de eu colocar em prática uma ideia, de eu seguir em frente em algo, a coisa tá funcionando, tá dando tudo certo, mas eu não tenho esse merecimento, né? Não tomei totalmente meu pai, minha mãe, e aí eu não continuo. Por quê? Porque eu ainda tô nessa fidelidade aqui a isso tudo aqui que eu ouvi durante a minha infância, eu formei, né? Me distanciei aqui de um dos meus genitores ou dos dois, né? E aí a gente vai começando a derreter no decorrer do processo, porque isso vai trazer cada vez mais merecimento para a gente e a gente vai conseguir se valorizar. Que a gente também tem assim uma crença bem pequenininha de que a gente se valoriza demais, o povo já fala assim, tá por cima da carne seca, tá se achando. Aí a gente tem uma síndrome de ser boazinha, aí fica achando, ai não posso me sentir merecedora, porque eu vou ficar muito por cima da carne seca, o povo vai falar mal de mim. E eu tenho que ser humilde.
Então isso aí já tem uma crença envolvida também. Só que mesmo que você tenha essa crença de que você tem que ser humilde, quando você toma o seu pai e a sua mãe, isso já é um ato de humildade maravilhoso. Quando você consegue olhar realmente seu pai e sua mãe, dois seres humanos que têm defeitos, que têm problemas, que têm desafios, e no meio disso tudo toparam aí, disseram sim para receber você nesse mundo, para você nascer aqui nesse planeta. Isso é magnífico, a gente não tem noção de como isso é magnífico. Certo, minha gente? Excelente noite para vocês, um abraço coletivo e nos vemos amanhã aqui às 9 da noite. Compartilhem comigo nos comentários como é que foi para vocês a percepção da aula de hoje. Um beijo!